Bom dia, gente, tudo bem? Eu quero agradecer aos inúmeros comentários do canal. Eu quero poder. Eu tenho algum roteiro para fazer de vídeos e algumas coisas pessoais para resolver. Então, primeiro eu faço o vídeo, depois eu faço uma análise se tá legal, se a imagem tá bem, se o som tá bem. Aí depois eu publico. Eu escolho sempre uma figurinha agora para poder depois publicar, né? Eu tenho aprendido bastante com o canal. Mas eu recebi uma enxurrada hoje de comentários sobre o Dia de Orgulho GLBTQIA+, ou mais algumas letras. Bem, esse tema é um tema muito próximo de uma matéria de direito chamada Direitos Humanos, principalmente na área de direito, na área de ciência social, psicologia e sociologia. A própria Constituição do Brasil, ela cita uma expressão, cita um parágrafo quando ela diz que todos somos iguais perante a lei. A questão da igualdade no Brasil e a questão da igualdade de gênero e a igualdade de potencial humano tem sido debates muito reflexivos sobre esse artigo, sobre artigos que falam sobre até onde nós somos iguais. Igualdade significa que somos equivalentes. Mas, é, diante da democracia, diante da Constituição de 1988, que é a Constituição vigente, e que é a Constituição que tem que ser obedecida até ter outra, a gente tem. 1988 era o final do regime militar. Então, muitas pessoas falam besteiras a respeito do direito constitucional quando elas falam que está defasada, que isso, aquilo, outro. A gente pode ter 5 constituições, mas se nada for cumprido, nada adianta. Então, para mim, essa é uma constituição humana, ela é conhecida como humana, e é uma constituição muito abrangente, mas as pessoas têm falta de poder de interpretação. Então, cabe a cada um julgar de acordo com seu conhecimento, e cada um joga diante da sua bolha. O primeiro ponto que a gente pode falar é sobre o sexo masculino e feminino, homem e mulher. Quando, quando se nasce no Brasil e se recebe ah, o seu nome, você se torna um cidadão de direito e direito e fato. Onde eu quero chegar com isso? Que por opção da natureza e por opção que está escrito lá, existe o sexo masculino e feminino. Mas durante a vida, as pessoas elas fazem as suas opções e é direito delas fazer as suas opções, porque também tem o artigo 5º que fala no direito de ir e vir, direito de fazer. Nós não somos uma sociedade moldada, uma sociedade onde nós não somos descendentes do mesmo, dos mesmos colonizadores. Nós não somos um país único, onde o brasileiro é único só. Existem vários Brasis, existem regiões, divisão geográfica, divisão histórica e divisões culturais. Eu estou falando da minha opção de acreditar que no Brasil existe Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Na minha concepção, como turismólogo, eu acredito, por exemplo, que a Bahia, o estado da Bahia, por exemplo, é, é uma região, é diferenciado. Eu acredito que de Pernambuco até o Piauí é outra. Acredito que o Maranhão é outra, mas obedecendo eu estou falando a minha opinião, a questão geográfica, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, pelas questões culturais.
E até o Sul tem sua divisão, suas divisões culturais e regionais, e seus limites. Só que tem uma coisa muito interessante nisso, que a gente adentra a questões de direitos humanos e direito de igualdade de gênero, que as pessoas às vezes não entendem a luta de quem fez a opção, por exemplo, de não obedecer o padrão comum de todas as pessoas. Tem mulheres, por exemplo, que optaram não ter filhos. Tem mulheres que optaram a não casar, a não ter um casamento, optaram pela sua profissão, pela seus estudos, sua evolução. Um exemplo disso é a Carmen Lúcia, que já falou publicamente que ela optou em ser advogada, não optou em ser mãe. E tem homens que também optam de não ter casamento e não ter relacionamento nem A com B, com C, com D. E não nos interessa e não nos faz parte julgar a sexualidade das pessoas porque elas fizeram essa opção. E tem aqueles que optaram pelo envolvimento emocional, afetivo, um relacionamento coloquial de outros homens. Não existe a palavra homossexualismo, ela está tirada. Ela não, ismo é doença, não é uma doença que já foi provada. Ah, tem mulheres que optam a viver com outra, seja lá por sua opção. E nós temos que respeitar o direito das pessoas, entendeu? Em suas falácias. Tem pessoas que têm casamento uma vez e não querem ter mais relacionamento com ninguém. Não o termo homossexualismo ele não é mais aceito pelos acadêmicos e pelo quem estuda por causa do termo ismo, que é uma doença, né? Então, eu não gosto muito de usar. Então, no Brasil, um país que sofre de uma coisa chamada culpa católica, que foi educado pela Igreja Católica, dentro das suas vertentes culturais, da sua cultura, da sua individualidade, desde a década de 70, desde a década de 50, a gente tem sido palco de lutas, palco de batalhas no direito dos homossexuais em geral, dentro do grupo, eu estou falando não de uma, de vários, das letras, de serem respeitados e serem aceitos como filhos, como esposos, como estudantes, como universitários, como médicos, como professores. Eu fico olhando alguns vídeos que eu não vou fazer comentário de alguns líderes religiosos que criticam a opção dos outros, a opção de estar ou não estar na prática sexual optativa de direito pessoal, da questão diabólica, demoníaca. Eu queria fazer uma pergunta para essas pessoas que fazem críticas ao público que é do GLBTQIA+, e que criticam, se eles lutam contra a violência da mulher no Brasil, se eles lutam contra o estupro de menores, de crianças e adolescentes, se eles lutam contra a fome, o desespero e o desemprego que assola e apavora o Brasil, se não tem causas maiores ou causas menores, ou causas melhores para se fazer do que criticar, se, se esses discursos enfáticos de dizer ódio, a bandeira ódio, as opções, se isso vai acrescentar alguma coisa. Não, isso só vai criar violência no país que mais mata transexuais e homossexuais no mundo. Enfim, a ignorância predomina. Aí vem a lei. Nós no Brasil não conseguimos qualificar o pseudo-casamento em relação a esse grupo. Por quê? Porque houve uma troca na época da votação
sobre casamento homoafetivo, entre era você a gente deixa passar a união estável e vocês deixam passar o Código Florestal, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? Nesse dia foi votado o mesmo assunto e teve uma troca. E tem deputados e tem senadores que fingem apoiar a causa, porque para eles é vantagem chegar perto da eleição e ter uma bancada. E tem pessoas que realmente lutam pela causa. Mas, enfim, o grupo evangélico, a bolha evangélica, ela é muito forte dentro da Câmara e dentro do Senado e dentro de alguns estados. Mas vamos lá, vamos falar da lei, porque para mim só o que prevalece é a lei. A homofobia, ela é crime, ela é cruel, o preconceito é cruel. O preconceito é uma doença avassaladora. Eu não vou falar de uma associação religiosa que é capaz de pedir para as famílias pegarem os jovens e jogarem porta fora, porque isso já aconteceu e vocês sabem disso e sabem que de associação eu estou falando. De criarem uma pólice proibindo os filhos de, de gays em geral a não se batizarem na igreja. Eles usaram a palavra gay na pólice. Você pode ser um hétero normativo e respeitar. Eu queria saber, porque é difícil lidar com ignorante, né? Se essas pessoas que criticam tanto, essas pessoas que estão jogando ah, contra, se as pessoas que estão dentro das igrejas e que têm filhos desse jeito, se essas pessoas não têm vergonha na cara de continuar dentro de uma instituição como essa. Eu nunca, dentro da minha liderança, dos anos que eu fiquei dentro de instituições, nunca apoiei a homofobia, o preconceito e o racismo. Nunca. Se tiver um julgamento, que Deus traga o filme e diga, porque eu tive um padrasto negro, eu tive, fui casado com uma pessoa de cor negra, que eu não tenho o menor problema com isso. Eu tive a primeira professora minha que me alfabetizou, além de negra, era lésbica. Eu acho que a gente tem que aprender que a porta na cara que a gente leva, ela tem que ser respeitosa. Eu queria entender até onde vai a crítica, por exemplo, ao Carnaval do Rio de Janeiro. A maioria, grande parte, dos grandes sambistas, não grandes sambistas, mas na verdade os grandes produtores culturais do Carnaval do Rio de Janeiro são. O que que isso tem a ver com capacidade? Que Deus é esse? Eu queria entender que alguém me dissesse que Deus é esse, que a Inquisição, ela parece que ela voltou com mais força. É, hum, a gente é capaz de evoluir em celulares, em outras coisas, mas a gente não é capaz de evoluir em ciências sociais. Você não é obrigado a gostar de nada. É que deixo bem claro isso. Você não é obrigado a gostar de nada. Mas você tem a obrigação de, como cidadão, respeitar as pessoas e respeitar a opção delas, porque é direito delas andar na rua, é direito delas ter o companheiro delas, é direito delas no hospital público serem atendidas, sejam elas transexuais, sejam elas trans, sejam elas o que for. Ela, além dela ter feito a opção dela, ela é um ser humano. E só me vem na mente, não me vem revolta, só me vem o direito, só me vem a capacidade de interpretar a Constituição como algo não que tem que ser modificado, mas algo que tem que ser acrescentado. Ah, mas eu não acredito que crianças sejam trans. Ah, eu sou contra o casamento gay. Alguém está pedindo para você casar com alguém? Você está preocupado com o casamento dos outros? Por que que a gente não se importa com a fome, com a miséria? Por que que a gente não se importa com os roubos? Por que que a gente não se importa com alguém
que negou o Covid-19, sendo que o mundo inteiro, durante 2 anos, disse claramente: fique em casa, proteja os seus, não vá trabalhar. Você negar que existe homofobia é a mesma coisa que você negar que existiu o Covid-19. Ou não existiu o Covid-19? Eu passei 2 anos em casa, trancado numa jaula, treinando escondido. A gente tem que abrir a realidade. A gente tem que entender que o que eu penso ou deixo de pensar não vai mudar a vida das pessoas. E o mundo não vai mudar por causa das minhas opções, por causa da minha opinião, nem por causa de opção nenhuma. Quem viveu durante os 2 anos do Covid-19 e sobreviveu, sabe como foi um terror viver trancado dentro de casa, não podendo ter supermercado na capital que mais tem trabalho no país, na capital mais evoluída do país, que é São Paulo. Eu fiquei 2 anos esperando o mestrado voltar a abrir de novo. Não renegue informações, vá atrás da informação. Se você não gosta, se afaste, mas não alicie as pessoas à violência, a expulsar seu filho de casa, a tocar fogo na casa das pessoas. Isso aí é selvagem, isso é século XVI. Nós estamos vivendo uma fase tão difícil que a gente está pior do que Luís XVI da França. Maria Antonieta, que foi para guilhotina. Você acha que você vai converter alguém para uma igreja e converter um pai ou uma mãe, que eu tenho certeza que tem pai e mãe dentro dessas as igrejas, dessas associações? Ninguém tem, pai e mãe não tem nenhum poder de fazer pirilim-pim-pim, meu filho vai ser igual a mim. Ou amar ao próximo como a ti mesmo é totalmente contrário, é totalmente indo de contramão. É prática de religiosidade, é prática de controle, é controle mental, é seita de controle mental. Que, aliás, a música dessas instituições eu ouço muito, né? Quem são as pessoas? O que representa as pessoas? O que representa a dor de fazer o outro sofrer, o outro levar pedrada, o outro ser esfaqueado. E acontece todo dia, nesse país e nesse que eu estou hoje. Nós não temos educação sexual nas escolas públicas. Tem lugares onde as pessoas pensam que menstruação é uma praga. Você sabe o que é um útero? Tem gente que não sabe. Sua filha vai menstruar e não vai saber o que é útero. Higiene. Nós estamos pegando a escola e martelando a escola até virar um nada. E aí a gente volta para o preconceito. Quando a gente quer ser muito puritano, quando a gente quer ser muito perfeito além dos outros, a gente chuta o outro, porque é uma maneira de eu esconder a dor que eu tenho. Moral é uma coisa pessoal. A moral é muito pior. Tem moral, amoral e imoral. E fazer uma opção sexual que não é comum não é amoral, não é imoral, é a sua moral. Eu não escolho os meus amigos. Eu não opto pelos meus amigos. Eu aceito meus amigos. É diferente. É difícil você lidar com pessoas que não têm.
nenhum tipo de respeito à religião alheia, à opção dos outros, optar por não frequentar uma igreja, por amar. Eu vou te dar um conselho. Você sabe o que te satisfaz. A vida sexual das pessoas só diz respeito a elas. Não me diz respeito, não diz. Interessa. Tem pessoas que têm o trisal, o famoso trisal. E daí? O que que eu tenho a ver com isso? O que que eu vou ganhar criticando? A Bíblia. Mas roubar pode. Tem um líder religioso aí no Brasil, que nem está no Brasil, que a associação religiosa dele fez uma votação para saber quem era o presidente da associação religiosa. 7.000 templos ele tinha. Ele não foi eleito, o próprio pai dele não optou por ele. O pai dele fez a opção, o pai dele era o líder, foi um líder durante 40 anos, e aí ele resolveu tomar na mão grande. Vocês que estão criando essas situações, vocês são responsáveis pelo crescimento do ateísmo no Brasil. O número de ateus supera qualquer marca. Que Deus é esse? Eu não estou falando de eu sou obrigado a gostar, ninguém é obrigado a gostar de nada. Eu tenho amigos veganos que vamos pro bar e eu como churrasquinho e como bacon. A democracia é exatamente isso. Aí você tem ideia de como a pessoa se sente quando ela passa pelo preconceito, pelo racismo, pela dor, de querer ter um corpo e se sentir no corpo que não é seu? Já parou para pensar como é difícil? Você sempre. A história do bullying. Você já leu as transições sexuais, como elas são dolorosas para a mente humana? A opção. Não é escândalo, não é escárnio, é respeito. São seres humanos que trabalham, pagam suas contas, mas que não estão satisfeitos com algo que incomoda elas. Você acha que o que eu penso vai mudar o planeta? Que vai mudar a opção das pessoas? Que eu vou usar artigos, que usa parágrafos da Bíblia para criticar, para avacalhar o negócio, chutar o pau da barraca, incentivar a violência, manchar de sangue tudo que eu posso imaginar. Será que eu estou preocupado com a dor daqueles, daquela mãe, aquele pai que teve o filho assassinado, a Dandara, no Brasil, Marielle Franco? Cadê a resposta para esse tipo de violência? E vários outros. Aonde vai a nossa ignorância? Eu não estou pedindo para ninguém aceitar ou deixar de aceitar nada. Eu estou dizendo para você que hoje é o dia do orgulho. Seja o dia do orgulho, seja o que for, seja feliz. Se olhe no espelho e diga: eu sou eu. Eu gosto de mim mesmo. Eu sou fruto de mim mesmo. Eu optei por mim mesmo. Há 20 anos atrás era muito pior. Tem tantas histórias escabrosas da adolescência que eu vi. Eu lembro que na minha escola, para terminar o que eu estou falando, tinha
diploma de excelência, certificado de excelência. E eu nunca pegava esse certificado de excelência. Eu tinha colegas que nunca pegaram esse certificado de excelência. Era um nome fictício. Era sempre alguma pessoa, duas ou três pessoas que pegavam pela média, 9, 10, 9. Uma das primeiras vezes que eu vi estampado na cara das pessoas que hoje dizem que defendem direitos humanos, que defendem a inclusão no meu estado, que falam de feminismo. E eu tinha uma amiga que ela era campeã disso. Eu não vou falar o nome dela porque ela não autorizou a falar. E quando eu cheguei na sexta para sétima, quando eu convivi com essa pessoa, minhas médias começaram a subir muito. E eu tive uma outra colega que também subiu muito. Sempre tinha uma festa, um evento para entregar esses certificados. Eu nunca esqueci. Quando era para entregar para mim, ou para essa colega, ou para algumas pessoas, a gente nunca recebia. E eu nunca recebi. Fiquei 3 anos com a maior média da história da instituição. E eu nunca recebi nenhum certificado de excelência. Era desanimador. Aí eu fiz a opção de ir para o Colégio Marista. Durante um tempo, foi muito gostoso ter ido para o Marista. Eu conheci um padre religioso, um evento lá no Santo Antônio, sítio Pirapora, e eu fui para o Marista. Eu recebi, acho que umas 13 ou 15 medalhas de uma tacada só em um semestre. Eu evoluí, eu saí do ostracismo, da mentira, da falta de respeito, para alguém que me dava valor. Depois eu fui para outra escola seguinte, por causa do tempo, e eu fui para o Colégio Seleção, que ficava bem perto, no centro da minha cidade, São Luís. Depois eu tive sempre eu sempre coloquei Deus muito grande na minha vida, eu sempre coloquei a minha fé na frente das coisas. Primeiro vai Deus na frente, depois vai eu. E eu conheci um professor muito querido, que não está mais entre nós, o melhor professor da ilha de São Luís, José Maria do Amaral. Eu conheci o professor no estúdio do Maranhão TV, Raízes do Maranhão. E eu ganhei uma bolsa de um ano para ficar no colégio no José Maria do Amaral. Era excelente, era na Rua dos Afogados. Eu passei no primeiro vestibular, no primeiro ano que eu fiz, na UFMA. Aí eu tinha feito a opção de fazer carreira religiosa, que depois não deu certo. Mas eu poderia ter sido me formado 20 anos depois, 20 anos antes da minha. Quem é que vai pagar por isso, por essa dor? Pessoas que hoje defendem o feminismo. E a filha dessa minha amiga que recebeu o certificado foi para essa mesma instituição, que eu não vou falar o nome, e passou por um problema psicológico terrível, confusão mental. É, aí quando ela veio falar comigo, eu falei, eu passei por esse processo de bullying, de tristeza, de falta de ânimo. E essa outra minha amiga, ela era meia fortinha, não vou falar os nomes, meia gordinha. E eu perguntei uma vez para o professor por que que ela não recebeu o certificado. Essa minha amiga, porque na verdade eu era meio político. Ele falou porque ela tinha cara de sapatão e era gorda. Aquilo até hoje na minha cabeça fiquei muito triste. Cooperava com a escola, estava em todos os eventos. Passar pelo bullying, pelo preconceito. E ela não é lésbica, tô logo dizendo de cara. Passar pelo bullying, passar por problemas pessoais, problemas financeiros. Esse era o foco quando eu era líder religioso. Eles não estão preocupados com você.
Eles não estão preocupados com o quilo de carne que está faltando na tua geladeira, o alimento dos teus filhos. Criar teus filhos com moral e respeito não é proibi-los de nada, é ensiná-los que eles devem andar pelo caminho correto. Ensina a criança no caminho que deve andar e ele nunca fará errado. Está lá escrito, mais ou menos assim. Eu quero deixar essa mensagem e dizer para você que a homofobia, o racismo e a falta de respeito, elas fazem suas vítimas. Não coopere com pessoas assim. Não coopere com essa prática no país que mais mata mulheres, homossexuais, trans, crianças. Tente viver a paz de dentro da sua alma. Tente colocar dentro da sua alma, como eu estou tentando colocar aqui. E eu pensei muito em falar essas coisas. Isso é um desabafo muito grande. E depois de muito tempo, meus pais, minha mãe disse que não sabia que isso tinha acontecido. Agressões verbais, agressões de cunho físico. Eu não falei nomes, só falei o nome positivo. Eu devo aos irmãos maristas e devo eu não sei se a dona Leia, a esposa do professor, está viva. Disseram para mim que tem outra escola. Mas se eu dissesse para ele o tanto que esse professor, olha, o olhar dele era muito fatal. Ele virava e dizia para mim, dizia, o mundo é muito maior do que essa cidade. O conhecimento é uma porta aberta. Frase do meu professor querido José Maria do Mar. Conhecimento é uma porta aberta que não tem chave. Quem abre, entra e não sai mais. Seja feliz, cuide dos seus filhos. Não obrigue eles a ser algo que vai fazer eles infelizes. Nenhum pai, nenhuma mãe quer filho infeliz. Eu vou deixar minha experiência aqui, vou deixar minhas saudações. Tem muita entrevista para fazer semana que vem. Seja feliz. Viva o que você tem que viver. Não pense que aquilo que foi pregado no púlpito é totalmente real. É fictício. Porque ele mesmo não cumpre. Não alimente instituições internacionais com o pobre dinheiro que você tem suado. E com certeza ele vai pegar seu dinheiro ao montante e vai comprar uma limusine e vai morar num bairro que você jamais vai morar para o seu assalariado. Respeite as pessoas, não pelas opções dela, mas por elas serem seres humanos iguais a você. Pelo direito de igualdade, pelo direito de constituição de ser, de permanecer e estar. Nós não precisamos comprovar que nós somos essencial para o planeta. Nós fazemos parte do planeta. Negros, gays, trans, prostitutas, michês, seres humanos, ladrões, críticos, homofóbicos, todos humanos. Vamos botar o sinalzinho de igualdade, bora? Vamos acreditar num momento de paz. Vamos tentar, através dessa utopia, acreditar que esse vídeo vai chegar em alguém que está sentindo dor e acalentar o pai e a mãe que está desesperado aí em aceitar ou deixar de aceitar o filho porque, por exemplo, usa cannabis. Os muros do preconceito estão ruindo. Nós não podemos botar um tijolo para crescer mais. O que eu penso, eu deixo de pensar, não vai agradar ninguém e não vai mudar o planeta. O máximo é mudar um, dois, três pessoas. Duas ou três, ou 10 ou 50. Acredite em você. Você é uma criação de Deus. Você é uma obra divina de Deus. Que várias pessoas foram responsáveis por você existir. Você existe. Olha que coisa bonita.
Você existe. Será que Deus vai criar algo que desagrade ele, se ele é o supremo, é o eterno? Não. Você, eu lembro de uma frase que diz assim: você é o que você pode ser, o que me permitiu ser, o que eu posso ser por causa da família, por causa dos meus pais originários, por causa da minha escola, por causa da instituição religiosa que foi me imposta. Você não pode optar por pai e mãe. Isso você não pode. Mas você pode optar pela escola, você pode optar pelo curso de graduação que você se identifica, você pode optar pelo seu namorado, pela sua namorada, você pode optar por não frequentar uma igreja, mas tem uma que você pode optar e que ninguém pode tirar o direito, é de ser feliz e de viver e de ser. A gente está lutando por existir, é isso? Está lutando por quê? Deixa um abraço para vocês, essa mensagem de hoje. Eu espero que ajude alguém. Obrigado pelas mensagens, podem mandar no privado, adoro os comentários. Se inscrevam no canal, incentivando esse que vos fala para poder fazer outros vídeos. Sugiram, façam sugestão de vídeo por e-mail, pelo Instagram. Muito obrigado ao povo do Ceará, muito obrigado ao povo da Paraíba pela quantidade de curtidas e de comentários. João Pessoa, Natal, Rio Grande do Sul, são os meus campeões de comentários. Estado de São Paulo maravilhoso, cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, aos brasileiros que moram nos Estados Unidos, aos brasileiros que estão em Portugal. Quiser conversar, só ligar, só mandar mensagem, como algumas pessoas já fizeram. Eu tenho a honra de poder ajudar na medida do possível. Um abraço, até a próxima.